Olá, Sérgio, Márcia, vocês foram os primeiros aí a entrar nessa live. Um abração, meus queridos, recebam aí o nosso abraço. Mais uma vez estamos aqui para bater um papo com um grande homem de Deus, um amigo de muitos anos que influenciou muito a nossa vida. E hoje vamos ouvir um pouquinho da história. Boa tarde, Sérgio. Paz do Senhor Jesus, meu querido. Hoje vamos ouvir um pouquinho da história do querido pastor Wesley Costa, um homem de muitas experiências com Deus, um homem íntegro e de um caráter irretocável. Eu tenho a alegria de entrevistá-lo hoje e tenho certeza que vai ser bênção aí para a vida de todos os que estiverem nos assistindo. A gente está dando um tempinho aqui, estou esperando a galera entrar aí, esperando o pastor Wesley entrar para a gente adicioná-lo. Nós já convidamos aqui o pastor Wesley. Daqui a pouco ele está entrando aí. Gente, vai ser bênção. Vocês vão com certeza receber muito de Deus através da história de vida desse homem. E tenho certeza que vocês vão sair edificados. Um abração, Nádia. Deus te abençoe, minha querida. Saudades. Um abração no Alex. Esse casal abençoado que nós tanto amamos. Bom, a turma está entrando aí. Eu vou adicionar aqui o... E aí, Bom, gente, Roberto? entrou aí? Então, enquanto o pessoal está acessando aí, né, eu vou fazer um testezinho rápido com ele aqui para ver como é que estão as coisas aí. O Wesley, está me ouvindo bem? O áudio Tô te ouvindo tá bem. legal? Tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem aí? Tá ótimo. A Maravilha. imagem tá... Você está com a mesma situação que eu, me deram um toque na semana passada, Wesley. Acho que você está usando a mesma luminária que eu. E na semana passada, um irmão da nossa igreja me deu um toque que ela reflete no óculos, Eu sei dependendo da disso. posição que Eu ela sei esteja. disso. Eu sei É, disso. Aí, conforme a gente for é. conversando, eu vou só colocando aqui no ângulo certo para não ficar aparecendo. Não se preocupa. Gente, eu queria que você que está aí nos assistindo, vocês que já entraram, sinaliza para a gente aí se vocês estão ouvindo bem, se a imagem está legal, o áudio está legal. Dá um sinal aí, Sérgio, Nádia, Márcia, vocês que já conectaram aí, dá um sinal aí para a gente.
Vocês estão nos ouvindo bem? Eu só não te ofereço o café porque não dá pra gente virtualmente ainda fazer isso, tá bom? Mas eu tô tomando aqui o meu cafezinho da tarde, tá bom, Roberto? Por enquanto não dá, né, Wesley? Mas do jeito que a coisa anda, né? Não sei Se não, a hein? coisa continuar assim, daqui a um tempo vai ser possível isso também, né? Verdade. Eu tô aqui na minha aguinha. Agora eu sou adepto da água com limão. Muito bom. É. Dica aí de alguns especialistas, né? Para uma série de coisas. Aí eu acabei Bom gostando do mesmo, negócio. bom No início não era mesmo. muito. Oi? Mas bom mesmo é pela manhã, ok? Você toma água em jejum, só água mesmo, sem nenhum tipo de mistura, mesmo com pouco limão, é só água pura, umas Água natural. 500. Oi? Natural, sem até não estar Natural. muito gelada, né? Então você toma pela manhã em jejum, antes de se alimentar, evidentemente, né? E até os especialistas dizem para você tomar sem escovar os dentes. Primeiro você toma a água por conta daquela situação de bactérias que são importantes para você ingeri-las no momento que você está tomando a água. E dentre tantos benefícios, né? Tem a situação de ser antioxidante, né? Ativa intestino, né? Faz bem para o coração, né? Então eles indicam beberem 600 ml em jejum pela manhã. Aí quem não tem esse hábito ainda vai aos pouquinhos. Eu bebo 600 ml hoje tranquilamente. Já faz tempo. É. Ah, legal. Muito bom. Tem que cuidar da saúde, senão, né? Não tem coisa melhor do que envelhecer com saúde. Porque eu creio, sabe, Roberto, que no nosso meio, né, que a gente crê no poder do Espírito Santo, crê nas curas, nos milagres, no sobrenatural de Deus, enfim, às vezes a gente se esquece que os sacerdotes dos nossos corpos somos nós, não é Deus, né? A parte natural É. é nossa, né? Então Deus A mordomia do corpo é nossa. é verdade. Exatamente. É verdade. Então Deus age no sobrenatural e ele estabeleceu princípios naturais para que a gente obedecesse como princípios espirituais, não é? Então, quando eu deixo de cuidar do meu corpo e só busco o sobrenatural, aí algumas pessoas ficam sem saber por que Deus não está fazendo. Não é porque Deus não está fazendo. Na verdade, ele já estabeleceu leis e princípios naturais que é responsabilidade nossa cumpri-las. O mesmo Deus que estabelece leis espirituais é o mesmo Deus que também estabeleceu leis naturais. E quando a gente se enquadra, a gente vai indo bem, porque eu quero envelhecer bem, né, garoto? Verdade. Bom, gente, tô vendo aí que já tem uma boa turma entrando. O pessoal sinalizou que tá bom, né? O áudio, o vídeo. O pessoal, Nádia aí já deu ok, disse que tá tudo ok. Gente, vou apresentar para vocês, quem não conhece, certamente tem uma galera aí que já conhece o pastor Wesley. Pastor Wesley Costa, um amigo de muitos anos, de longas datas. Nos conhecemos há mais de 20 anos, né? Desde que eu praticamente conheci a Daisy. E Foi. para quem não sabe, Daisy foi criada aí adolescência e boa parte da juventude na mesma igreja que o pastor Wesley serviu ao Senhor durante muitos anos, durante boa parte também de sua 20 anos, juventude. né? E Daisy e Wesley foram, né, amigos de igreja, de ministério durante muito tempo. E ali eu conheci a Daisy, conheci o Wesley, né, me casei e a nossa amizade continuou. Né? Então, hoje eu quero apresentar para vocês o pastor Wesley, né? Já esteve pregando em nossa igreja aí por algumas vezes e todas as vezes que esteve conosco foi boca de Deus, fomos tremendamente abençoados. O pastor Wesley é Que um bom. homem cuja marca ministerial
a clareza, né, com que ele fala da palavra, com que ele discorre a Bíblia, e a unção de Deus, há uma forte unção sobre a sua vida, e Amém. é impossível a gente não ouvi-lo e sair impactado, né? É impossível a gente ouvi-lo e não sair impactado ao final de uma palavra ministrada por ele. Então, hoje, né, Amém. você conhece, você conhece assim superficialmente o pregador, né, o avivalista que já esteve conosco algumas vezes, e hoje você vai conhecer um pouquinho da história, né, de vida, porque o propósito dessa live é a gente se aproximar um pouquinho daqueles que a gente às vezes vê atuando no púlpito, né, com o microfone, Deus usando, mas a gente quer trazer mais para perto de você a história de vida dos homens que Deus usa, né? Então a gente aí ao longo de algumas semanas tem batido um papo com vários homens de Deus e eu tenho estado feliz porque em todas essas lives eu tenho tido retorno de pessoas que estão sendo tremendamente impactadas pela glória de Que bom, Deus, que bom. né? E a gente consegue até mesmo sentir uma forte unção durante o período, né, em que conversamos, em que se ministra algumas coisas. Então, o pastor Wesley hoje vai contar para a gente um pouco da sua história. Eu sempre começo assim, né, perguntando ao entrevistado, fala um pouco da sua história para a gente. Wesley é filho de pastor, não sei se o Wesley é do Rio de Janeiro, não sei se é nascido no Rio, não sei. Essa parte eu não conheço. Mas eu sei que o Wesley é filho de pastor, né? E talvez tenha tido a sua iniciação na fé já desde pequeno, desde berço, eu não sei. Ele vai contar para a gente hoje. Então, Wesley, começa contando para a gente um pouco da tua história. Legal. Como você, eu nasci, cresci, fiquei inteligente e casei. Então, um bom resumo da minha história é esse, né? E você sabe que eu casei, é claro, para mim, com a mulher mais linda da face da Terra. Eu sei que você vai falar que é a Deise, não vai ter, gente? A gente vai ficar nessa, né? Nesse Essa ping-pong. história eu já ouvi algumas vezes. É antiga. Eu tenho duas filhas maravilhosas. Eu já vou voltar lá para o início, mas eu sempre tenho assim como princípio, né? Estar sempre honrando a minha esposa, as minhas filhas, a minha família, né? Porque a gente entende que isso é um princípio de Deus, né? Então, eu me casei há 25 anos atrás, né? Vamos fazer 26 anos de casados agora, em setembro, né? Tenho duas filhas, como eu já falei, né? A Natália com 24 anos e a Elisa com 18 anos, né? Então são duas filhas que realmente eu já falei isso para elas algumas vezes, né? E na verdade eu sempre falo de uma forma ou de outra, não com as mesmas palavras, mas que elas realmente elas superaram as expectativas que eu tinha em relação a ser pai de duas filhas tementes a Deus, né, que andam no caminho do Senhor, elas são ativas na igreja do Senhor, né, sempre trabalhando no ministério de adoração, que é a área delas, a área de música, né, mas elas têm vida, isso é o mais importante, né, elas têm vida com Deus no seu dia a dia, né, então não é aquela situação de ir para um altar, um púlpito ou uma plataforma para tocar, né? Mas elas realmente têm vida com Deus. Então, graças a Deus, como eu já te falei, eu um dia nasci, fui menino, cresci, fiquei inteligente, casei e tenho duas filhas maravilhosas. Bom, então você é do Rio, né, Wesley? Sou do Rio de Ou Janeiro, não? nasci, sou carioca da gema. Meu pai é de Sapé, terra do abacaxi, na Paraíba. Até um tempo atrás, não sei agora como que está, né? Era o maior exportador de abacaxi do Brasil, né? Então não sei como que está É? agora, mas eu fui lá e eu criei uma raiz muito legal, sabe, Roberto? Porque quando eu ia fazer aquelas missões que você sabe que eu fazia no sertão da Paraíba, se eu não me engano, em 89 ou 90,
eu passei também, até então eu não conhecia, na terra do meu pai, porque Sapé fica mais ou menos a 1h30 de João Pessoa, alguma coisa assim. E Souza fica bem mais longe, né? Se não me engano, são mais 5 horas da capital da Paraíba, se não me falha a memória, tá? 5 ou 7 horas a mais, enfim. Mas aí eu passei, né? Lá eu fui conhecer a terra do meu pai, conheci os meus primos lá, as minhas tias que ainda estavam vivas, né? Tinham duas tias minhas vivas, então eu fui lá e as conheci, e o meu primo, ele me levou no local onde meu pai nasceu, né? Numa espécie de uma chácara, num sítio, e eu não sei, né? Então isso me fez assim gerar raízes mesmo, interessante, né? Lá no meu coração, né? Para conhecer a terra do meu pai, né? Então ele veio para o Rio de Janeiro muito novinho, né? Antes dos seus 20 anos, e aí ele se converteu ao Senhor Jesus aqui no Rio de Janeiro, né? E ele foi muito inteligente também, porque ele conheceu a minha mãe, né? E a minha mãe é de Itaperuna, aqui no sul fluminense, né? E eles se conheceram, se casaram. Nós somos três filhos, né? Eu, meu irmão Wellington e a minha irmã Leila. Eu sou o caçula dos três, né? Ah, você é o E caçula? aí então eu caçula. Sou caçula de três irmãos, né? E o meu pai, ele entrou realmente numa, como o pessoal hoje fala, né, Roberto, numa vibe, né, assim, de busca a Deus, de querer fazer a vontade do Senhor, até que ele recebeu o chamamento também para ser pastor. Então ele foi se preparar. Ele foi lá para Minas Gerais, ele foi da mesma turma do pastor Márcio Valadão, lá de Que Minas, legal. lá em Belo. é. Nós fomos morar lá, eu era um bebê ainda de 2 anos, eu era um bebê de 2 anos quando eu fui para lá, né? E, e aí então meu pai ficou 2 anos lá fazendo seminário, né? Se formou em bacharel, voltou para o Rio e aí começou as suas atividades pastorais, e eu cresci evidentemente nesse contexto, né? De uma família cristã, temente a Deus, que conhecia já o poder do Espírito Santo, os dons espirituais, porque foi justamente nesse período, né, que houve um derramamento muito especial, inclusive sobre igrejas batistas, pastores batistas que até então não criam que os dons espirituais ainda estavam presentes, né, no nosso tempo e tal. Então ele Década de 80, isso, né? não, década de 60, meu amigo. Você está falando de 60? Estou falando de 60. Esses 80 aí foi realmente um tempo de uma expansão maior da igreja brasileira, né? É. Que houve realmente assim ações de Deus muito especiais em vários estados do Brasil, e realmente houve assim, essa expansão, essa liberdade maior no espírito, e até mesmo em relação à música. Nós crescemos muito a partir dos anos 80 na música congregacional, porque até então era aquela situação da harpa cristã, do cantor cristão, né? E eu vou te falar, eu não nego essas minhas raízes não, sabe, Roberto? Eu creio que teve o seu tempo, sabe? Eu mesmo fui tantas vezes, mesmo garoto, né? Vendo o coral da Igreja Batista que meu pai fazia parte, né, ainda dentro daquele sistema não tão na liberdade do Espírito Santo, né? E tal, em termos de música, que eu quero dizer, né? Mas eu cresci naquele ambiente, cantando músicas do cantor cristão, da harpa, né? E muitas vezes eu fui, rapaz, grandemente abençoado, né? Então, só que, evidentemente, que a gente tem que ir progredindo e crescendo na nossa experiência com Deus, e eu entendo que a música, após os anos 80, teve uma participação muito especial nessa maior liberdade
na igreja do Senhor pelo Espírito Santo de expressar mais o seu louvor e a sua adoração. Então eu cresci, Roberto, nesse contexto, né? De família Uhum. cristã também, muito temente a Deus, meu pai na obra do Senhor, né? Então, aos 16, 17 anos, eu já era um garoto que buscava muito a Deus, né? Lia muito a Bíblia e Wesley, fazia. com, com que idade você... Eu vejo que você foi praticamente criado, né? Nasceu num ambiente cristão. Com que idade que você começou a despertar para questão espiritual, né? Ah, é Para verdade. É bom você ter falado isso, que eu já ia indo já para é, assim, vida com para Deus, adolescência. vida ministerial, sem antes É, falar da minha conversão. Isso é importantíssimo. Muito bom você ter tocado nesse assunto, né? Eu, como você sabe, cristão, eu lembro bem, né, nas escolinhas que eu fazia parte, muito garoto ainda, eu me lembro, rapaz, das histórias de Jonas, histórias de Pedro, de Paulo, que era me contado, né, que era contado pelas titias e tal. Então, mas eu tive a minha experiência pessoal com Deus de novo nascimento aos 10 anos de idade. Né? que legal. Nós estávamos auxiliando o meu pai como pastor, auxiliando o pastor Ayrton Salles na Igreja Batista Val do Jaboque no Meia, que até hoje existe, né? E eu lembro que numa manhã de domingo, após a escolinha das crianças, o pastor Ayrton Salles estava pregando, né? E nós já estávamos com os nossos pais naquela manhã de domingo, e o pastor, naquela manhã, ele perguntou quais eram as crianças. Ele usou esse termo. Quais eram as crianças que queriam naquela manhã receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? E ele deu alguma palavra, né, sobre o plano de salvação, mas muitas sementes já tinham sido depositadas no meu coração por causa da vida dos meus pais, por aquilo que eles me ensinavam na palavra e pelas titias das escolinhas bíblicas dominicais, né? Então, naquela manhã, com muita convicção, eu tinha em torno de 9, 10 anos, na verdade, com muita convicção, Roberto, eu fui à frente, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu posso dar esse testemunho hoje que, pela graça de Deus, eu nunca me desviei do Evangelho de Jesus Cristo, não é? E porque eu tive assim uma convicção muito forte, muito grande no meu coração, e a gente foi então crescendo aí, né, nessa jornada. Aos 12 anos de idade eu fui batizado, né, pelo pastor Fernando Borba também, um pastor batista, né? E aonde meu pai ia para auxiliar igrejas ou para estar à frente, nós estávamos juntos, né? Então foi assim, a gente foi crescendo até que nós, na adolescência, chegamos na Igreja Batista Nova Filadélfia, né? Nós nos mudamos de bairro e o meu pai, então, ele entendeu que deveria congregar numa igreja mais próxima e tal. E naquele tempo, então, eles já se conheciam. O pastor Walter você conheceu muito bem, aquele jeitão dele, né? Amoroso. E já abraçou, ele já conhecia o meu pai de anos, né, e tal, por causa da Convenção Batista Nacional, né, que eles faziam parte de formativa, né? Então ele falou, pastor, vem para cá, vem nos ajudar também e tal. Então meu pai foi para lá e nós, evidentemente, fomos juntos com meu pai. E ali que realmente iniciou-se até os meus 12 anos, né? Havia todo um contexto de experiência de salvação, né? E tal, e mesmo já sabendo sobre algumas coisas sobre a manifestação do Espírito Santo, mas era muito longe, sabe, Roberto? Até os meus 13, 14 anos, eu não tinha uma experiência assim de uma manifestação do poder do Espírito Santo mais ativa em termos de manifestações mesmo, né? De Deus em minha vida e através da minha vida. Filadélfia, né? Lá no ministério do pastor Walter.
que aí sim eu comecei a ter algumas experiências, né? Via manifestações extraordinárias do poder de Deus lá, através do ministério do pastor Walter, né? Poder de Deus derramando aquela glória toda, né? E até que um dia eu fiquei muito assustado. Foi uma terça-feira, terça-feira de poder, né, à noite lá na igreja, né? O pastor Walter ele até brincava que ele ia apertar o botão lá no púlpito e aí os bancos seriam afastados automaticamente e todo mundo ia lá para frente buscar poder, né? E a gente sabe que na verdade não era automático, era a gente mesmo que afastava os bancos, mas ele brincava assim, então a gente afastava os bancos, a gente ia lá para frente, só que nesse dia eu já tinha ido, né, em alguns cultos com os meus pais, aí eu já devia estar com os meus 15 anos, se não me falha a memória, e aí, mas naquele dia, rapaz, caiu uma coisa assim extraordinária, e o povo caindo no poder de Deus, né? Uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa assim que a gente via, que a gente perdia, que as pessoas perdiam a força nos seus corpos, não de maneira inconsciente, né? Não, mas é por causa da força do poder de Deus, né? É bom a gente até, né, assim, Roberto, explicar isso para as pessoas que muitos talvez não conheçam e talvez tenham conhecido de uma maneira distorcida, né? Essa situação de você receber tanto poder de Deus que você não aguenta o peso da glória e o seu corpo perde as forças e você cai no poder de Deus, né? Infelizmente, algumas pessoas fizeram isso como doutrina bíblica, não é? Ao invés de tratar como uma experiência, né, viva do poder de Deus e começaram a haver algumas distorções, algumas dificuldades, mas lá no início era uma coisa muito na liberdade do Espírito Santo, aquela coisa linda. E nesse dia, particularmente, ele brincou assim, né? Eu vou apertar aqui o botão, tal, e os bancos vão se afastar e a gente foi lá para frente. E eu lembro que eu, por algum motivo, eu precisei sair, eu não me lembro por quê. Quando eu voltei, eu vi aquele mar de pessoas, rapaz, no chão, adorando a Deus, cheias do Espírito Santo, falando em línguas espirituais, cantando em cânticos espirituais, uma coisa assim que a gente via que era de Deus, né? Não tinha confusão, não tinha desordem, era coisa de Deus, né? E aí, então, eu olhei aquilo, achei aquilo muito estranho. Eu era um cara, como eu te falei, né, que eu já estudava a Bíblia, né, e tal. Eu falei, Senhor, esse negócio é do Senhor mesmo? Eu creio no poder do Senhor, mas que negócio é essa gente? Eu pensando, né, eu olhando assim, meio assustado com aquilo, né, e aí, então, eu falei assim, é o seguinte, se for do Senhor mesmo, essas manifestações que eu estou vendo aqui, então venha sobre mim. Rapaz, para que eu fui fazer isso? Para que eu fui falar isso? Para que você foi falar isso? Para que, rapaz? Roberto, veio um Isso, poder. esse período Fala. aí já é década de 80, né? Ou A gente está 70. a gente tá falando, não, aí, aí já na verdade eu estava com 15 anos, né? Aí então eu sou de 66, eu vou fazer É, 54 anos, então é ali nos anos 80, né? Por aí assim, né? nos 80. Não, é isso mesmo, já entrando nos anos 80 ali, né? Início dos E- anos 80. Isso. Então, o poder de Deus veio sobre mim, mas o poder de Deus veio sobre mim, né? Como fogo, fogo. Eu percebia, não era nem só um sentir, não, era mais do que isso, né? Eu percebia poder vindo como fogo, da cabeça como da cabeça para os pés. E naquele dia eu comecei a falar em línguas espirituais, né? Eu fui batizado, né, com o Espírito Santo, fui cheio do Espírito Santo. E é interessante que naquele dia eu comecei a salmodiar em línguas espirituais também. Eu falava em línguas e salmodiava cânticos a Deus. E graças ao Senhor, depois de todos esses anos até hoje, eu pratico isso, né? Falar em línguas espirituais, salmodiar no meu tempo com Deus, né? Na minha busca ao Senhor, seja no culto público, seja no meu dia a dia, né? Então, na minha adolescência, eu tive essa experiência. E você considera que essa experiência
te marcou para sempre? Totalmente, né? Totalmente. Depois da minha Totalmente. salvação, foi realmente uma experiência mais preciosa, porque me abriu justamente a porta para que eu me aprofundasse mais no poder do Espírito Santo. Porque graças a Deus, né, assim, Roberto, a gente pode dar esse testemunho, né, que a gente não ficou com a experiência do passado, né? Essa experiência, ela abre para você uma condição de você entender mais as realidades do poder do Espírito, e aí a sua decisão é cada vez mais se aprofundar, né, no seu relacionamento com Deus, para que você experimente cada vez mais e mais experiências profundas com o Senhor, né? Então é claro que foi certamente uma experiência marcante, mas que não se tornou, pela graça de Deus, uma experiência do passado. Se tornou uma experiência que me abriu a condição de entender que eu deveria buscar cada vez mais a Deus, e não só para ter experiências, vamos dizer assim, da parte de Deus, né, de Deus me encher com o Espírito Santo, de eu falar em línguas espirituais, cânticos espirituais, ter visões espirituais, mas muito mais do que isso, houve uma consciência muito cedo, sabe, Roberto, em mim, de que muito mais do que ter experiências, eu teria que buscar a fonte das experiências, que é Deus. Amém. Eu creio. Fala. Amém. Você citou aí, né, que esse período foi um período em que você, lá na Igreja Batista Nova Filadélfia, e não era só lá que estava acontecendo, né? Eu sou de origem batista tradicional, e na época de 80, eu lembro que Deus fez um mover no Brasil inteiro, em muitas igrejas tradicionais, né? E as igrejas batistas estavam passando por um processo, hoje eu entendo, né, pelo menos na minha ótica, que era um avivamento. E você falou aí que viu muitas maravilhas, muitas coisas naquele período, naquele tempo. Você, comparando, Wesley, aquele tempo com o nosso tempo, o que você acha que mudou? Né? Porque assim, eu também, nesse período, vi muitas maravilhas, muita coisa. Né? E hoje parece que a gente pegou um rumo um pouco diferente, né? Mas assim, como é que você vê, compara aquele tempo? Você acha que realmente a gente viveu um tempo de avivamento naquele período? E com o momento atual que nós estamos vivendo, a igreja da atualidade? Para mim é muito simples, dentro dessa complexidade toda, né? A minha ótica Ah, sobre isso, porque mudou o foco. Naquele tempo, nós buscávamos a pessoa de Deus. Hoje, muitos buscam Deus para se beneficiarem com ele. A gente tinha um foco de o nosso maior benefício é a própria pessoa de Deus, é a presença a dele, é o poder presença, dele. a presença de Deus. Exatamente. Então eu creio que o foco foi esse, não é? Que se mudou muito na igreja, que a igreja saiu daquele prisma bíblico, né? Daquele fundamento bíblico, melhor dizendo, de ser cristocêntrica para ser, infelizmente, né, muito haver muito egocentrismo, ou seja, colocar o homem no centro, né, dos Antropocêntrico. cultos, antropocêntrica. Então, colocar o homem no centro do culto, né? A gente vê muito isso pelas canções. As canções, uma grande parte delas fala daquilo que Deus pode fazer por nós. Mas a gente não, a gente é assim, realmente vê, graças a Deus, tem sempre pessoas, né, que entendem isso e tal, mas infelizmente a maior parte das músicas que a gente vê, seja de cantores solos ou bandas ou ministérios mesmo de louvor e adoração, músicas que estão sempre muito relacionadas ao que eu posso ter da parte de Deus, né? Mas aquelas músicas centradas nele, na glória dele, na santidade dele, no poder dele, a gente realmente não tem visto tanto quanto deveria haver. É.
a gente vê que, assim, naquele tempo, pelo menos, havia uma ênfase muito grande na questão da santidade, né? É, Coisa que coisa que parece que a gente não vê muito hoje, né? Hoje há um enfoque muito forte na questão da cura interior, né? Da autoajuda, né? A gente é até já muito. conversou sobre isso em alguns momentos, né? Mas assim, é o que você falou, mudou, o foco era Deus, presença de É, Deus, poder de Deus, e agora parece que o foco é o homem. E é aí verdade. muita coisa que a gente viu naquele tempo, né? A gente hoje vê se perder. E aí, Wesley, passou aí tua adolescência, eu sei que você foi um jovem muito intenso na igreja. E como é que foi essa caminhada até você despertar para o ministério? Até assim, só é, concluindo algo que eu entendo que é importante, né? Essa questão de você entender que com Deus, na palavra, tudo é muito equilíbrio. Sempre é equilíbrio. Nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que restaura a alma, nós temos um Deus que provê, um Deus que abençoa a nossa vida, casamento, um Deus que quer nos ver bem, saudáveis também, ou saudáveis em nossas emoções, um Deus que nos ama por completo. Né? Quando o Senhor Deus veio ao mundo em carne, ele estava lá nos representando plenamente como nosso substituto lá naquela maldita cruz. E é importante a gente entender que ali estava espírito, alma e corpo. Então, a redenção, ela é completa, ela é plena. Ela alcança o nosso espírito acima de tudo, para nos fazer nascer de novo e a partir desse novo nascimento termos uma experiência contínua e crescente, né, com Deus, de crescermos na nossa busca, como você falou muito bem, de santidade, buscar tudo isso, nos alimentarmos espiritualmente, mas também Deus quer nos ver emocionalmente bem, não é? E quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais cheio da verdade você tem no seu homem interior, quanto mais você busca, mais saudável emocionalmente você vai ser. É só você estar sensível aos princípios da palavra de Deus em relação à sua mente, em relação à sua alma, né? Sentimentos, emoções. Você vai percebendo que à medida que você vai se entregando a Deus, ele vai tratando com tudo, né? E Deus também, ele é um Deus que quer que você esteja bem fisicamente. Ele é um Deus que estabeleceu, como a gente falou lá no iniciozinho, né, princípios naturais, físicos, que nós temos que obedecer para estarmos bem. Mas também o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que cura enfermidades. É um Deus que provê na área material. Né? Então, qual é o equilíbrio? O equilíbrio disso tudo, que o meu foco não é o corpo. O meu foco maior não são as minhas emoções, né? ou a saúde emocional, ou a saúde física, apesar de saber que o nosso Deus quer fazer isso. Né? Mas justamente o equilíbrio está quando o meu é a minha vida espiritual, porque se torna uma consequência, Alberto. Quando você é uma pessoa que é saudável espiritualmente, uma pessoa que tem experiências com o Senhor, que cresce na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, você vai se tornando uma pessoa na alma saudável. E você também vai vendo que Deus é o Todo-Poderoso, que faz aquilo que você não pode fazer em relação à sua vida física e material. Mas o nosso foco tem que ser sempre Ele, a presença dEle, a graça dEle, a glória dEle, a santidade dEle, porque tudo mais é consequência disso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, graças a Deus, que foi nessa linha que, na minha adolescência, eu buscava Deus. E por conta disso, né, eu passei a evangelizar muito, né? Eu subia morro, descia morro, aqueles morros ali, aquelas comunidades, favelas ali, né, ao redor de Rocha Miranda, boca de fumo, pregava a palavra de Deus, né? É, No Honório trem? No Gurgel, trem? no trem, eu já ia falar porque foi um pouquinho depois, né? Mas aquelas favelas ali de Honório, de Coelho Neto, Neto. Acari, Rocha
Miranda, eu subi aquilo tudo ali pregando a palavra de Deus, e foi justamente depois dessa experiência que eu fui cheio do Espírito Santo com os meus 15 anos, não é? E aí até que a gente fez um projeto que foi precursor naquela época, né? A gente desbravou isso, porque a gente começou aqueles evangelismos de megafone no trem, imagina isso, cara. Eu lembro bem. Né? A gente ia de Deodoro à Central e da Central a Deodoro, né? Pregando a palavra nos vagões. A gente viu muita coisa, a gente expulsava demônios, a gente abençoava as pessoas, ministrava sobre elas, falava do evangelho do Senhor. Poucas pessoas reclamavam, outras vezes, né? Mas a gente deu prosseguimento, né? Mas eu nunca até então tinha pregado para a igreja. E aí foi um divisor de Quer águas dizer que quando isso aconteceu. você começou pregando no trem. Eu comecei pregando, na verdade, nas favelas, né? Indo de porta em porta, falando Nas do favelas. amor de Cristo, nas bocas de fumo, né? Indo nos lugares lá, bem escondidinho, que muita gente tinha medo de ir, né? E ia um grupo de jovens, né? A gente subia a favela. Nessa época, a gente fazia esses evangelismos todos, né? E aí fomos para o trem, e depois disso, então, com os meus, eu creio, 19 anos, 18 anos, que eu fui convidado pelo Júnior, pastor Walter Júnior, hoje, pastor presidente, líder ali da Igreja Batista Nova Filadélfia. Ele já era o presidente, né, da mocidade, a gente chamava de presidente da mocidade, hoje é líder dos jovens, né? E eu já fazia esses trabalhos todos e tal. E aí ele me convidou para eu dar um testemunho num sábado que a gente chamava lá, né, de sábado de louvor, enfim, né, louvor jovem, louvor jovem. A gente chamava de louvor jovem aos sábados. Eu nunca tinha pego um microfone, né? Então aí ele me convidou para eu dar um testemunho, né? E tal. É. E aí, rapaz, só que quando eu peguei o microfone, veio um poder de Deus sobre mim, meu irmão. E aí eu comecei a falar um pouquinho sobre as minhas experiências e tal com Deus, mas só que, meu camarada, veio um poder, uma glória sobre mim. Eu já não estava mais dando testemunho, eu estava, na verdade, era pregando já. Tinha muito depósito no meu coração, né? Então eu comecei a ministrar para as pessoas, só que aí teve uma hora que eu acho que eu fechei os olhos, estava ministrando sobre as pessoas. Quando eu abri os olhos, eu estava, na verdade, de cara para a parede, não para o povo, né, para os jovens. Então, essas situações assim, né? Então eu fui ali, aí a partir daquele dia foi um testemunho, pregação, né? Com muito fervor, ardor e com muita falta de experiência também, né? Claro. E aí, mas aí o Júnior começou a me chamar para eu pregar nos louvores jovens. Daí a gente entrou naquela que a Deise participou muito, nas que a gente chamou das tribos, né? Que eram grupos Desde pequenos. o também. Foi a tribo de Dan, eu fui a tribo de Judá, né? Então, na verdade, só para o pessoal entender, porque a mocidade tinha mais de 300 jovens. Então, o Júnior, ele fez esse projeto junto com outras pessoas que também o ajudou para dividir a mocidade em grupos, em pequenos, hoje que é pequenos grupos, né? E tal, para que a gente pudesse dar uma assistência melhor, né, aos jovens, porque aí a gente começava a trabalhar com 20, 30, né, por aí assim, jovens, e aí a gente foi dando assim esse prosseguimento ao trabalho, a igreja, os jovens cresceram muito, isso foi edificante demais para a própria igreja, né? Então foi isso. E aí o meu processo de começar a ministrar propriamente a palavra de Deus se iniciou aí, num louvor jovem, sendo convidado para dar um testemunho, mas se tornou um testemunho em pregação, e o poder de Deus caiu também, o pessoal foi assim, foi tocado pelo Espírito de Deus. Depois nós tivemos um momento lá de oração, de busca, então eu comecei a pregar
a palavra de Deus, né? Aí o Júnior me pediu também para estar ensinando para os jovens na escola dominical, né? Aí realmente todos aqueles depósitos que eu tinha no meu coração de muito estudo. Por quê, Roberto? O meu pai já era pastor, como eu já tinha dito, né? Então meu pai tinha aqueles livros, né, cara, dessa grossura assim de teologia ou de alguma doutrina específica da igreja. Cara, eu comia aqueles livros todos. Eu li aqueles livros, eu mergulhava, né, dos meus 13, 14 anos, né? Em diante, eu li aqueles livros do meu pai e tal, então eu tinha muito depósito, né? Eu era uma pessoa que lia muito a Bíblia, então eu tinha muito depósito. Aí o Júnior me pediu para ensinar, eu comecei. Aí realmente eu vi que a minha veia maior era o ensino, né? Isso. E o ensino. E como é que surgiu tua chamada ministerial? Quando é que você começou a despertar Ah, para isso? Foi eu Deus tinha, falou contigo? Ou de que forma? falou, falou, eu tinha 17 anos. Tinha 17 17 anos. anos. Eu já estava já, né, nessa linha de busca por Deus de uma maneira mais intensa, por causa da minha experiência também dos meus 15 anos, né? Evangelização, etc. Eu lembro como se fosse hoje, tá, Roberto? É muito legal a gente estar batendo esse papo, porque tá vindo assim à tona tantas coisas, né? Legal Conta aí. demais isso. Eu até me alegro muito com isso. Nós morávamos em Vila Isabel, né? E uma dessas madrugadas que, como já falei, eu já buscava muito a Deus, né? E tal, eu estava fazendo uma vigília pessoal, eu e Deus, todo mundo dormindo, eu estava lá, né? Porque eu fui muito impactado pela vida de oração do meu pai. Acordava muitas das vezes pela madrugada, 4, 5 horas da manhã, por algum motivo e tal, eu via lá o meu pai de joelho orando, né? Então eu vi que aquilo tinha que ser parte da minha vida. Então eu me tornei uma pessoa de oração também. Então eu buscava a Deus, né? Pelas madrugadas e tal, intensamente orando e tal. E aí então, numa dessas madrugadas, estava só eu e Deus na sala, lembro como se fosse hoje. Eu estava falando com Deus e Deus então ele falou comigo que ele estava me chamando para, ele usou esse termo, para o ministério da palavra, né? Só que lembra, eu não tinha pregado ainda, nem para a igreja, nunca tinha ensinado, mas Deus falou isso comigo. E aí eu comecei a mergulhar ainda mais, né, em livros, em estudos, porque veio aquele pensamento, né? Se Deus ele falou que eu tinha um ministério da palavra, ele estava me chamando para isso, eu tinha que me preparar, né? Então eu já trabalhava e estudava nessa época, né? Eu era bancário, né? E eu fazia já Lembro, né? quando eu te conheci, você era bancário, né? Isso. Itaú? Não, Oi? era Itaú, não. Não, não era Banco Nacional. Banco Nacional. Isso. Depois que Ixi, foi Banco comprado Nacional. pelo Unibanco, isso. Foi comprado. E Banco, eu ainda fiquei mais 7 anos no Unibanco. Em 2001, dezembro de 2001, então que eu saí do Unibanco para que em janeiro de 2002 eu passasse a estar no Ministério Integral, junto com o pastor Walter, meu pai na fé, né? E então Deus me falou naquele dia, com os meus 17 anos, e aí então eu falei, então eu tenho que me preparar ainda mais. Foi quando realmente eu entrei numa linha de maior estudo, mesmo autodidata, estudando autores, teólogos, e aquela bons livros e tal. E aí, lendo a Bíblia sobre tudo, né? E até que então o Júnior ele me chamou, como eu já falei antes, para trazer aquele testemunho, que se tornou um testemunho em pregação, e aí depois veio como consequência o ensino, né? E mais tarde o próprio pastor Walter, ele falou para eu começar quando a gente tinha, era assim, né? Os nossos cultos pela manhã lá em Filadélfia, durante muitos anos. Tinha a escola dominical, de 9 às 10, né? Isso aí eu já tinha os meus 23, 24 anos, tá, Roberto? Por aí assim, não, acho que até menos. E aí tinha a escola dominical, que depois passou a ser geral,
para os adultos, não é? No templo, e os jovens ficavam em outras salas com os adolescentes e crianças, no período de 9 às 10, né? Então aí o pastor Walter também falou para eu estar ensinando, né, pela manhã, e aí ele também falou, começou a me pedir para pregar na igreja, e aí a gente foi crescendo em experiências, né, nessa área de pregação, ensino, e nesse meio tempo, né, a partir de 87, eu estava com 21 anos, Roberto, né, eu comecei a ter um desejo muito grande de ir a lugares onde o evangelho não tinha chegado no Brasil ainda de uma maneira mais efetiva. Então, eu fazia assim, nas minhas férias, essa foi a minha primeira experiência no ano de 87. Eu entreguei as minhas férias, né, para o Senhor, para eu, de algum modo, ir a algum lugar, né, para pregar a palavra de Deus, né? E aí, nesse meio tempo, eu fiquei sabendo de um pastor que era português, aqui no Brasil, um missionário, melhor dizendo, português, que era ajudado por uma junta canadense que fazia um trabalho lindo lá no Pantanal Mato-Grossense, né? E ele subia o Rio Paraguai de barco, ia nos lugarejos. E nós tínhamos um amigo que morava lá em Corumbá, né? E aí então eu falei com ele do meu desejo, né, de estar com esse missionário. Ele fez a ponte porque eles se conheciam também de alguma maneira e tal. E aí eu fiquei hospedado na casa dele, né? E aí eu fiquei 15 dias com esse missionário, subindo o rio Paraguai, indo em lugarejos, pregando a palavra de Deus, sabe? Para aquelas pessoas que já tinham se convertido, ia lá com ele, bancos de madeira sem encosto, né? O pessoal ali na maior alegria recebendo a palavra. E aquilo cresceu muito mais, porque eu já estudava muito sobre missões, né, e tal. E nos anos 88, 89, 90 e 91, eu comecei a ir para o sertão da Paraíba, em Souza, né? E sempre entregando as minhas férias de 30, 35 dias para fazer esse trabalho. As férias do meu trabalho, né? Lá do banco, né? E aí eu fiz esse trabalho 5 anos consecutivos, de 87 a 91, sempre entregando as minhas férias e indo para algum lugar para pregar o evangelho. Aí, pasme você, nós estamos falando do anos 90 agora. Eu fui em lugares em Souza, Paraíba, lá nos lugarejos. Às vezes eu viajava de um lugarejo para outro, né? A cavalo no sol da lua, meu amigo, iluminando para chegar lá no outro lugar onde nem tinha eletricidade, né? Só que eu fui nessas andanças lá para dentro, que eu também ia de lugar em lugar, em casa, e eu fui em lugarejos que nunca tinha ido um missionário ainda. Anos 90 isso. Eu tô falando Anos- anos 90, entendeu? E como é que vocês faziam? Você implantava algum trabalho ali, deixava alguém, um discípulo, para dar continuidade? Como é que vocês faziam aí para dar continuidade ao Não, eu trabalho? não, já para uma base constituída. Assim como foi com aquele Ah, sim, sim. missionário português, eu fui Ok. só para auxiliá-lo. E aí, nesses anos de Ah, Souza, sim. eu fui convidado, na verdade, por um amigo até hoje meu queridíssimo, que é o pastor Marcos, que hoje ele é pastor presbiteriano lá no sul, lá no Paraná, né? E ele um dia me convidou, nós nos conhecemos, e ele me convidou para eu ir lá para a terra dele, que é Souza, para nós irmos juntos lá e pregar o evangelho e tal, etc, né? Eu falei, ótimo, eu topo, mas eu quero entrar lá para os Uhum. lugarejos também. Não, vamos lá e tal. Só que a igreja morava aqui no Rio de Janeiro, economia na Universidade de Estácio, na mesma turma que a minha, né? Então nós nos conhecemos assim. Em 87, nós fazíamos economia na Estácio, né? Na Universidade de Estácio de Sá.
E aí nós nos conhecemos. Ele me convidou para em 88 ir lá para Souza. Né? Eu já estava realmente já buscando uma direção para ir para outro lugar e tal. E aí só que ele foi, né, ele quando garoto, antes de ir para o Rio, né, ele tem mais ou menos a minha mesma idade, ele foi membro de uma igreja presbiteriana lá em Souza. Apresentou lá o pastor Jair Barros e tal. Então, eu, na verdade, ia para Souza já em 88. Eu pregava na igreja aos domingos, nos cultos jovens, e durante a semana de segunda a sábado eu ia para os lugares, aí eu me enveredava lá para dentro. Então foi assim durante 4 anos consecutivos, de 88 a 91. Tinha uma base e eu já ia, na verdade, para algumas missões da própria igreja presbiteriana. Então, eu trabalhei esse tempo todo, né, para, na verdade, ministrar para pessoas que a igreja presbiteriana depois iria cuidar. Ok, ok. Bom, gente, para quem não sabe, o pastor Wesley também escreveu 2 livros, né? Bom, pelo menos até onde eu sei, 2 livros, Wesley. 2 livros. Foram 2 livros? Foram, Dois, dois né? livros. Um é o É, é, Aviva-te, e o outro é o Novo Nascimento, né? Nascer de E eu novo, considero né, particularmente a necessidade do homem. isso. E assim, eu particularmente considero que nesses 2 livros aí estão expressos, né, 2 marcas muito fortes no ministério do pastor Wesley, né? A questão do avivamento, questão do novo nascimento, É. a pegada evangelística. O pastor Wesley é um pastor evangelista, né? E tem essa unção de avivamento. Então, Wesley, vamos falar um pouquinho de avivamento, né? Alguns pastores, alguns, né, líderes brasileiros consideram, né, que o momento atual que a gente está vivendo no Brasil, pela grande quantidade de conversões, né, ou pseudo-conversões, não sei, aí é uma questão, né, para se avaliar. Pelo grande número de pessoas que estão integrando as igrejas nesse momento, né? Muitas igrejas de grande porte surgindo, igrejas superlotadas, o número de cristãos crescendo. Então, na avaliação de alguns líderes na atualidade, nós estamos passando por um avivamento. Na tua ótica, o Brasil está realmente passando por um avivamento? É avivamento o que nós estamos vivendo? É outra coisa? É outro fenômeno? Qual é a tua visão disso aí, Wesley? Não, eu não creio que nós estamos num avivamento. Porque a história da igreja do Senhor, biblicamente dizendo, e também as histórias que se sucedem em várias gerações, períodos, né, da igreja, quando há um avivamento real, sempre a sociedade é impactada. Então, enquanto a gente não vê a nossa sociedade sendo impactada em termos de mudança, de moral, espiritual, de um verdadeiro arrependimento, eu particularmente, eu não vou considerar ainda avivamento. Eu até entendo que pessoas, ou até mesmo, quem sabe, igrejas locais podem estar vivendo um nível de avivamento, não é? Se essas pessoas e se essas igrejas locais têm impactado, né, as comunidades ao seu redor, aí quando eu falo aí comunidade, estou falando de bairros, pessoas, etc., né, e isso tem gerado, acima de tudo, arrependimento, ou seja, um voltar-se para Deus, para viver naquilo que ele estabeleceu na palavra dele. Se essas igrejas locais, pessoas têm impactado outras ao ponto das outras pessoas terem mais sede por Deus, pela palavra dele, viverem o sobrenatural dele real e de fato,
aí realmente eu posso dizer essa igreja está vivendo um avivamento. Se uma pessoa e uma igreja local, né, tem assim influenciado pessoas a terem fome da palavra de Deus, eu estou falando de um nível coletivo, tá, Roberto? Porque eu sei que há pessoas avivadas. Uhum. Mas eu estou falando agora em termos de um É. avivamento coletivo. Então, se o avivamento pessoal, local, está alcançando num raio de proporcionalmente cada vez maior, a pessoas terem sede por Deus, terem fome da palavra dele, serem cheios do Espírito Santo, alcançarem outros pelo evangelho, pelo testemunho de suas próprias vidas, porque você sabe muito bem que a nossa vida fala muito mais alto do que as nossas palavras, não é? Então, se pessoas realmente estão nesse nível, tocando outras, isso for começar a crescer na nossa nação, a ponto da gente ver a nossa nação tendo milhões de salvação genuínas, porque a vida está mudando, né, das pessoas em termos de se voltar para Deus, de separação, santidade, viver, é claro, as bênçãos, as provisões, as poderosas do Senhor, né, se estiver havendo mudança de caráter de pessoas, não é? Então aí eu posso te dizer que o Brasil pode começar realmente a entrar num avivamento. E se acontecer e quando acontecer, né, melhor dizendo, esse avivamento aonde as igrejas locais venham entrar nesse contexto bíblico do real avivamento, aí sim a gente vai ver esse fogo se espalhando pela nossa nação, porque até então nós somos uma nação corrupta, nós somos uma, nós somos uma nação pervertida, perniciosa, nós somos uma nação extremamente sensual, uma nação o ilícito, somos uma nação onde realmente há ainda muita mancha, onde há muita idolatria, né? Inclusive a homens, não é? Então, eu estou falando de uma maneira geral. Né? Então, o fato é que as características do Brasil, infelizmente, ainda são essas. Já melhorou? Melhorou no aspecto, assim, enfim, de algumas situações da igreja crescer? Melhorou. Mas a gente ainda tem essas características, infelizmente, na nossa nação. É. Eu ouvi falando aí desse crescimento numérico da igreja brasileira, né? Eu vi uma frase assim bem interessante de um pastor há algum tempo atrás. Ele falou o seguinte, né? A igreja brasileira hoje, né? Hoje nós temos muitas igrejas numerosas e com muito recurso financeiro, né? Então, ele fez um paralelo com a igreja dos apóstolos, a igreja lá da Porta Formosa, né? Que não tinha ouro nem prata, mas tinha algo. Então esse pastor ele falou o seguinte: hoje nós temos ouro e prata, mas parece que perdemos a autoridade para o levanta e anda, né? Porque a gente não está vivendo os milagres como nós vivemos, até na época da nossa juventude, né? A gente via muita coisa. Milagres, era comum a gente ver milagres, coisa que hoje, pelo menos, eu não vejo tanto quanto naquela época, né? Tem algum milagre que você viu que te impactou muito, Wesley? Eu vi ao longo da minha vida, né, manifestações de milagres maravilhosos, mas eu queria mais, eu queria ter visto mais, e eu quero ver mais, né? É, Mas como que amém. nós vamos viver milagres nesse nível que nós queremos viver, né? Se nós, como igrejas hoje, como característica hoje, se você for fazer um paralelo das igrejas de Apocalipse, né? Você vai ver que muitas das características da igreja de Laodiceia estão presentes hoje na igreja do Senhor como um todo, né? Aí, É aquela coisa de uma
uma igreja muito voltada para as coisas materiais, né? Muito muito orgulhosa por ser abastada, muitos ministérios aonde é, Jesus não é de fato a estrela, mas sim o pastor, né? Ou o líder, onde há um foco exacerbado na figura do líder da igreja, né? De uma maneira a ponto de se tornar uma espécie de uma celebridade e que muitas das vezes os próprios líderes puxam isso para si, né? Então a gente vê algumas situações muito similares da igreja de Laodiceia com o que a gente está vivendo em nossos dias. Eu até creio que outras características das igrejas de Apocalipse, que na verdade retrata, né, assim, ou retratam as realidades da história da igreja em todo o tempo, né, estão presentes na igreja hoje. Mas, de uma maneira específica, a gente vê que Laodiceia é uma igreja assim que a gente tem que olhar e ver que acontecia muita coisa lá que está acontecendo hoje. É verdade. Wesley, a gente já está aí caminhando para o final, mas eu queria que você falasse ainda sobre, né, dois assuntos aqui. Né? A gente sempre vê você falar com muito carinho do teu pai espiritual, pastor Walter. Né? E eu sei que tem uma turma aí da igreja Filadélfia de Rocha Miranda nos conectado conosco aí, nos assistindo. É, o que representou, né, o pastor Walter para você? Qual foi a marca que ele deixou na sua vida? Foi meu pai na fé, né, cara? Então, assim, a marca é de paternidade. Então, né, eu tinha nele realmente um segundo pai, né? Então, eu fui muito agraciado, porque eu tinha um pai muito íntegro, um pai muito temente a Deus na minha casa, que me conduziu ao caminho da salvação, né? Que até hoje é referência. Ele vai fazer 91 anos agora em julho, meu pai, né? E até hoje ele é referência para mim. Meu pai, ele vai se passando o tempo, ao invés de ele ficar uma pessoa como muitos infelizmente ficam às vezes quando a velhice vem, tanto quanto amargo, com peso, por causa das experiências passadas. O meu pai é um homem que está ficando cada vez mais doce, né? No tratamento dele com as pessoas, né? Todo mundo ama ele de paixão, quer ficar perto dele, porque então ele é minha referência maior e vai ver a vida dele. É um homem de integridade, né? Então, meu pai me impactou a minha vida inteira, né? Eu fui impactado para buscar a Deus por causa do meu pai. Ele era um homem que orava de madrugada e ó, acordava, como já te falei antes, 4, 5 horas da manhã, estava lá meu pai orando. Falei, cara, eu tenho que fazer isso também. E o pastor Walter, ele representou para mim um segundo pai e agora como um pai espiritual, um pai na fé. Né? Só que eu fui também agraciado que eu não vi o pastor Walter só no gabinete, nem no púlpito. Eu conheci o pastor Walter de perto. Eu me tornei muito amigo do Robson, do Júnior, da Leila, né? Nós crescemos juntos, então eu ficava lá na casa deles por, né, várias vezes, finais de semana. Eu e o Júnior, a gente ficou muito amigo durante muitos anos, né? Assim, no sentido, né, de estarmos como jovens, né, indo nos lugares, enfim, etc. E aí, então, eu passava muito tempo com eles também. A postura do pastor Walter. O pastor Walter no púlpito, então aquilo me impactou demais, Roberto. Não havia diferença, entende, nele em relação à integridade, em relação à postura, em relação a caráter. Você não via um pastor em casa e um. Você não via, melhor dizendo, um marido em casa, um pai em casa e um pastor diferente. Então, uma das coisas que mais me impactaram na vida do pastor Walter foi essa coisa do caráter, da constância. Era a mesma pessoa, do jeitinho dele lá, era a mesma pessoa. Ele não abria mão de trilhar um caminho de
Constância. E uma frase que me impactou muito, além da pessoa dele, foi que ele falou assim uma vez para mim: Wesley, eu não sou fiel a Deus porque Deus me cura. Eu sou fiel a Ele, independente de qualquer coisa que Ele possa fazer na minha vida. Eu não sou fiel a Deus porque Deus me dá alguma coisa. Eu sou fiel a Deus porque Ele é Deus. Então, ele, uma certa vez, ele falou uma frase dessa para mim, eu nunca mais me esqueci. Então, eu me tornei um discípulo dele mesmo, né? E caminhei com ele até quando Deus ele permitiu. Amém. Glória a Deus. A gente se emociona ao falar desse grande homem de Deus, né? Alguém, alguém fazendo referência a ele disse o seguinte: olha, Pastor Walter é um daqueles homens que Deus, quando fez, parece que jogou a forma fora, né? Porque é uma raridade de Deus pela vida dele. Por último, É. Wesley, nosso horário aqui já até avançou um pouquinho, mas a gente vê também que você é um homem muito família, né? Você, quando fala da tua esposa, das tuas filhas, enfim, a gente vê que você tem um coração assim muito família. O que família representa para você, né? E qual a importância da família na vida de um homem de Deus? Eu posso resumir assim para você uma frase que eu assim uso muito, né? Que depois da presença de Deus não tem lugar melhor para eu estar do que a minha própria casa, Amém. né? Então, Muito bom, muito bom isso. no meu dia a dia, no meu trabalho na igreja e tal, mas quando eu chego em casa, meu irmão, depois da presença do Senhor, estar com a minha esposa, estar com as minhas filhas, é o, é o melhor que eu tenho, né? E falando, é claro, É o teu jardim. é o meu lugar de descanso, alegria, né? De estarmos juntos. Graças a Deus nós somos muito unidos, né? As meninas são muito próximas nossas, nós somos muito próximos das meninas, né? Eu sempre costumo dizer que mais nessa geração, eu creio que sempre foi assim, ou melhor, sempre deveria ter sido assim e sempre tem que ser assim. Mas nessa geração em particular, o pai não pode ser só pai. Ele tem que ser pai, tem que ser amigo, ele tem que estar ao lado, seja filho ou filha. Ele tem que abraçar, porque senão o mundo ele vai abraçar, né? Senão os valores desse mundo maligno vão arrastar os nossos filhos. Que ser não somente aquele que traz a provisão, mas aquele que educa, mas aquele que é amigo, aquele que ouve os filhos, que bate um papão com os filhos, que sai com os filhos, né? Então, graças a Deus, a Adriana muito mais, né? Por ser mulher, elas são duas meninas, né? Então, evidentemente que a né? Mas a gente é muito ligado, até difícil às vezes. Para a gente terminar, né, queria que você deixasse aí uma palavra para o pessoal que está conectado conosco aí. A gente sabe que tem muita gente vivendo um momento difícil, né? Nem todo mundo tem uma estrutura emocional, psicológica capaz de lidar com essas situações que a gente está vivendo no momento e passar com tranquilidade e tal. Eu queria que você deixasse uma palavra aí de fé para o coração das pessoas que estão nos assistindo aí e que estão com uma certa dificuldade para passar por esse momento. Fique à vontade. É. A palavra que eu tenho para o pessoal é o seguinte: priorize Deus na sua vida. Priorize a palavra dele na sua vida. Priorize o seu relacionamento com Deus na sua vida. Não tem ferida, não tem confusão, não tem desordem interior, psicológica, mental, emocional que Deus não trate quando a gente vai a Ele. Porque no final das contas, sabe, Roberto, eu vejo muito as pessoas falando das suas mazelas, dificuldades. A gente entende que muitas das vezes há um processo, muitas histórias difíceis, complicadas. Nós estamos vivendo um tempo mal, né? Muitas famílias, muitas situações, etc. Mas eu vou fazer isso.
Eu sei que eu nunca vou conhecer uma pessoa doente por dentro que busque a Deus intensamente. Não existe, Roberto. Não existe. Se há um segredo para alguém viver bem em todos os níveis da sua vida, é busque ao Senhor, porque o Senhor é a fonte da vida. Sem Ele a gente nem respira, nele a gente vive, nele a gente se move, nele a gente existe. Então, Deus é o nosso Criador, então não tem como as pessoas elas simplesmente reclamarem das suas mazelas, das suas histórias, das suas dificuldades e não terem uma intensidade em buscar a Deus e perseverarem nisso, porque é nisso que está a tua cura, né? Falando para as pessoas aí diretamente, né? É nisso que está uma vida saudável em todos os sentidos, é nisso que está a tua perseverança, inclusive pelo dia mal, pelas dificuldades que você venha estar passando, pelas pressões, opressões que todos nós passamos. Mas graças a Deus que quando o Senhor Jesus é o centro da nossa fé, é o fundamento da nossa fé, quando a palavra dele de fato é, né, o nosso alimento diário, contínuo, constante, quando a presença e o poder do Espírito Santo é o oxigênio da nossa fé, né, é que faz com que a gente persevere, é o poder do Espírito Santo. Você vai se tornar uma pessoa saudável, uma pessoa que vai se relacionar com Deus e com todos aqueles que estão ao seu redor. E a tua família, por isso, vai ser abençoada. Então, não desista. Jamais, não desista a Deus, porque você vai ver a sua própria casa sendo abençoada e impactada. Eu falei agora para vocês, né, que o melhor lugar que eu tenho para estar depois da presença do Senhor é minha própria casa. E a gente, como falei, é muito amigo, né? Minha esposa, eu, das minhas filhas, elas nossas, a gente está sempre muito junto, né? Então, mas eu creio que tudo isso aí também, Roberto, falando para você agora, é resultado de busca, é resultado rendição à vontade de Deus, não tem nada de mérito propriamente dito nosso. É uma consequência, que aí você vai aprendendo a lidar com algumas coisas também, Deus vai te dando graça, sabedoria, e isso, olha só, Roberto, não é privilégio para alguns não, tá? Isso, na verdade, é privilégio para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus não tem filhos prediletos não, tá, Roberto? Está acessível a todos. É claro, Deus não tem filho predileto. Deus ama a cada um de nós igualmente. Então, agora, a diferença não é o amor de Deus para conosco, é o quanto eu busco esse amor dele no meu dia a dia. É isso que faz a diferença. Aí muda tudo nas nossas. É verdade. Você falou em Deus não tem filhos prediletos, né? Eu tô rindo aqui que eu tô lembrando. Ontem eu estava ouvindo uma palavra do Luciano Subirá. E ele diz o seguinte: olha, irmãos, eu creio firmemente que Deus não tem filho prediletos. E eu só acreditaria nisso se esse filho predileto fosse eu. Em outra hipótese, né? Acredito. Se fosse predileto, teria um precedente, sou eu. Mas como não tem, nem eu nem ninguém, então não acredito nessa possibilidade. Outra coisa, Wesley, na verdade, a tua casa, depois, né, do lugar, da presença de Deus, é o lugar que você manifestou aí que mais gosta de estar. É porque, na verdade, a presença de Deus está na tua casa. Né? E é o que faz a diferença. Que bom, Né? amém. O que faz a diferença no ambiente Verdade. da nossa casa, porque a presença que na igreja, no ambiente de culto, eu sempre digo isso. A gente tem que trazer para dentro da nossa casa. Né? Então, Wesley, tuas palavras finais para a gente encerrar. Desde já quero te agradecer. Um beijão aí nas meninas. Esse jardim florido que você tem aí, o privilégio de poder conviver. Muito lindo. Tuas filhas, tua esposa é uma pessoa fantástica também. Né? Enfim. E louvamos a Deus por essa família sacerdotal que Deus tem levantado no Rio de Janeiro, né? Teu ministério, Wesley. Nosso desejo é que Deus continue te usando como sempre usou. E, enfim, é Amém. uma alegria poder ouvi-lo, e certamente para todo mundo. Tuas palavras finais e a gente vai estar encerrando. Agradecer você, né, meu amigo, por esse momento aí também, foi muito legal, foi muito bom.
com você, conversar com você, mais, né, família, e dizer para você que a gente está aqui no que precisar, à disposição sempre. Que Deus continue abençoando também a Amém. sua vida, ministério, família. Sempre a gente tem que lembrar isso, né, Roberto? O pessoal que está no ministério, né? É Deus em primeiro lugar, Verdade. depois a família, depois vem a obra de Deus. Isso cria um equilíbrio muito legal, né? Então é assim que a gente tem que prosseguir mesmo. Então que Deus abençoe a todos que ficaram com a gente nesse bate-papo aí, né? Nesse tempo e tal. E graças a Deus vamos continuar caminhando junto até o fim. Amém. Wesley, um abração. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite, né? E numa próxima oportunidade a gente, se Deus quiser, vai estar junto aí, passar desse período aí de pandemia, né? Esperamos pessoalmente nos encontrar para a gente bater aquele papo. Enfim, e quero agradecer também a Claro. você que esteve conosco aí esse tempo, né? Não falei que Deus ia te abençoar, que Deus ia falar contigo, né? Sempre bom ouvir um homem de Deus, um homem com experiência, né? Com trajetória sólida na fé, sempre nos abençoa. Obrigadão, Wesley. Um São, meu abração para filho. você, tudo de bom. Amém. Um Fica abraço a com todos Deus. também. Amém.